Olá, sejam bem-vindos ao programa Tudo de Bom. Hoje eu mostro para vocês um pedacinho de um projeto novo que eu realizo aqui na Casa Tudo de Bom, no nosso podcast, para falar de amor. Só pode ser amor. Esse será um novo podcast e eu começo ele com uma entrevista com a psicóloga Ana Detter. Por quê? Além dela falar lindamente sobre amor, e eu quero passar isso para vocês, só um pedacinho. O programa inteiro, a entrevista toda tem que ser no meu canal no YouTube. Aí vocês clicam lá e eu vou passar depois para vocês. Mas por que eu quis colocar hoje no ar? Porque isso dá também start a um outro projeto aqui na Casa Tudo de Bom, com a psicóloga Ana Detter, sobre amor. E o tema será: isso não é um jogo. A gente vê muito hoje, principalmente nas redes sociais, dicas, 5 dicas para você ficar bem com o seu amado, o que os homens gostam, o que não se pode fazer com o homem, o que as mulheres gostam, o que não se deve falar com uma mulher. Será que é um jogo? Será que realmente a gente precisa dessas estratégias todas para amar, para viver um relacionamento natural, fluido? Não sei. E é sobre isso que a gente fala hoje no podcast, mas é sobre isso que eu quero convidar vocês. No dia 7 de maio, a gente vai fazer uma roda de bate-papo, uma terapia em grupo com a Ana Detter, com um jogo, inclusive, para falar disso. Tem que ser um jogo. A gente não pode amar simplesmente e se relacionar com a pessoa que tem essa troca, essa conexão. Fica aí o convite, mas vamos assistir um pedacinho do nosso podcast Só Pode Ser Amor. A coisa mais gostosa de se falar, a palavra mais gostosa de se pronunciar, o assunto, principalmente no meio das mulheres, o assunto que é mais recorrente: amor, amar, se relacionar. E muitas pessoas estão esquecendo de olhar para o amor da forma que ele deve ser vista. E entender o que é amor. Porque tem coisas que só pode ser amor. Tem coisas que só pode ser mudada com amor. Tem coisas que só pode trazer plenitude para a nossa vida com amor. E é por isso que a gente começa o nosso podcast, esse novo projeto. E colocando o amor em pauta. A pauta sempre aqui, a partir de agora, será amor. E para começar esse nosso podcast, eu converso com Ana Detter, psicóloga, amorosa, apaixonada pela vida, apaixonada pelas pessoas, apaixonada por essas transformações. Quando o olho brilha, o olho dela brilha quando fala de amor. Então não tinha como não ser diferente outra pessoa para a gente começar esse projeto, que eu acho que vai ser muito lindo. Quando eu te convidei, eu falei, tem tantas coisas na internet hoje que eu falo, não é isso. Tantos coaches falando, não é isso. 5 dicas para não sei o quê, para atrair o taranã. Faça isso que ele volta, faça... Eu falo, gente, é só amar, né, Ana? Será que precisa de tanta estratégia, né? Renata, é com muito amor que honra que eu aceitei esse convite maravilhoso e tô aqui, assim... o amor precisa ser multiplicado. Quando a gente está distante desse amor, a gente cria confusões tão desnecessárias. Sim. E tem até uma música que eu acho que é do Milton Nascimento há muito tempo atrás, que fala isso. Será que isso quer dizer amor? Porque quando a gente busca isso sempre. Sim. A busca do ser humano, desde o bebezinho, é ser amado. Titãs também tem. Será que é amor? Sim. Não Titãs. Tem, assim, e eu falo, é muito mais fácil, porque tem algumas... a saúde, lógico, a saúde e a espiritualidade é algo que é fundamental pra gente. Não tem como a gente não viver sem esses dois. Mas quando a gente coloca os outros ingredientes do que é uma vida bem-sucedida, próspera, tá sempre ligado o
o dinheiro e o amor. Só que é muito mais fácil fazer dinheiro do que realmente você fazer amor. Fazer um amor e crescer um relacionamento com amor, mudando fases, entendendo que temos fases, entendendo que temos ciclos, entendendo que somos imaturos. O amadurecer não quer dizer que a gente vai tirar totalmente a imaturidade em vários setores. Esse podcast vai ser muito complicado, porque eu vou ter que me expor. Eu já me exponho sempre, né? São 20 anos de programa na TV. E você sabe, eu fiquei casada há quase 30 anos. Casei com o meu primeiro namorado. Então eu tinha... eu conheci ele com 16, enfim, e o foco era ele. E quando eu me separei, com 48, e eu comecei a me relacionar, eu vi que eu não sei me relacionar. Porque eu era nova, ele era novo, a gente criou um modelo pra gente e que funcionou durante um tempo. Só que quando você vai com dinâmica com outras pessoas, você fala, nossa, caramba, porque você não tem parâmetro. Então, é natural, mas não é, né? O amor, ele é um verbo, então a gente precisa atuar, fazer, experimentar para poder lapidar e construir como você fez com o teu marido. Não tá nada pronto. E você falou a palavra-chave, nós fizemos da forma que funcionou para nós. Sim. Porque realmente não tem fórmula. A gente sabe o que é se sentir amado. Você sabe quando você está se sentindo amado, você fala, nossa, que coisa mais maravilhosa. Não tem dúvida. Até quando você recebe uma crítica que é construtiva, tem amor ali. Sim. A pessoa está querendo mostrar para você algo para você melhorar. Sim. É muito diferente. E quando a tua comunicação sai do teu sentimento mesmo, real, ele vai chegar lá no sentimento do outro. Sim. Só assim que você consegue trocar amor. Lógico que é difícil, porque a gente é cheio de medos, de inseguranças, somos enganados. Mas nós somos enganados por nós mesmos, né? Renata. A gente se engana, a gente projeta, a gente sabe, as pessoas discursam, isso é muito fato, assim, todo mundo fala, a gente se apaixona por aquele que a gente cria, muito fácil falar. Mas a gente cria. A gente cria e a gente já tá enfiado até o muito talo bonitinho falar. E não enxerga. E você vai criar grandes argumentos para si próprio, para você se convencer de que, claro que é porque a pessoa não sabe se comunicar. Não, é porque a pessoa, assim, eu até faço tudo que a pessoa quer, mas eu gosto. Cara, você não gosta de você. Sim. Porque se você fizer tudo que o outro quer como o outro quer, você acha que você está amando, mas na verdade você está dependendo. E aí não tem mais amor. Aí vem uma carência muito absurda. Dependendo e muitas vezes comprando inconscientemente e depois ele vai cobrar aquilo lá. Ou se vai custar caro. Uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Eu tinha ouvido, uma vez eu entrevistei uma pessoa de constelação familiar e ela falou que o universo, ele é todo muito organizado, o universo é todo muito organizado e tem a compensação, que é uma das leis do universo, é essa lei de não é compensação, mas é a lei de reciprocidade. Sim. Então, se você deu mais aqui, em algum momento a outra pessoa tem que dar o tanto que você deu. Sim. Se você não deu, aí a pessoa tem que baixar o tanto. E eu não entendia isso. Como assim? Isso em tudo na vida. E hoje, porque eu fui estudar relacionamento, porque eu não sei me relacionar. Não sei, né? A gente falar de pessoas indisponíveis emocionalmente, aí eu fui me questionar. Será que eu estou disponível emocionalmente? Eu nunca tinha pensado nisso. E como é real? Então, num relacionamento, você dá.
é muito danoso. E como a gente está muito ligado aos nossos planos, né, principalmente metas, objetivos, a gente não está muito perceptiva. E você precisa estar perceptiva para entender qual é o movimento natural. O que está acontecendo? Existe a reciprocidade natural, onde você não precisa fazer força? Não, não existe. Você tem que fazer joguinho. E tem de monte, né? Você tem milhares de formas de conquista. É verdade, tem mesmo. Técnicas de persuasão, claro. Tem. Pra quê? Existe o joguinho da sedução, da atração, depois a conquista, tudo bem, mas é natural nosso. Exatamente. É natural. É essa coisa do natural. Agora você vai... E outra coisa, hoje a gente ouve muito falar de relacionamento narcisista, que antigamente a gente não ouvia. Não se diagnosticava tanto. Dessa jeito. É real, as pessoas são narcisistas mesmo, ou está se generalizando como depressão, como TDAH, como ansiedade? Qual é a sua visão nisso? Existe um traço narcisista e egoísta em todos nós. Todos nós, sim. Nós temos aquela fase em que o mundo gira em torno da gente. A gente chora, tá ali, tudo que a gente quer na boca. Então, e tem adultos que não saíram dessa fase ainda. Então, a evolução, o processo de amadurecimento vai fazendo com que você possa dar mais de si e não ficar tanto nessa espera e na dependência, tá? Isso é natural. Mas o que a gente tem visto muito? Primeiro, a psicologia nunca foi tão divulgada, graças a Deus, acho ótimo, graças à pandemia também. E existem agora muitos interesses nas pessoas, de um modo geral, em saber como funciona o psiquismo, como é que a gente lê esse comportamento, o que quer dizer. Então, sim, existe mais conhecimento e mais informação, por isso mais diagnósticos. Mas existe uma generalização absurda. Porque se eu estou, vamos supor, eu sou uma pessoa mais egoísta, eu penso mais em mim do que no outro, mas eu também sei me doar, eu não posso ser chamada de narcisista. O narcisismo, ele é um transtorno da personalidade. Não tem cura e é um extremo, é uma manipulação absurda com a cabeça do outro. E o narcisista real, né, que tem o transtorno, ele faz de uma forma que... Qual é o par do narcisista? O dependente emocional. Sempre tem o par e sempre tem o que alimenta aquilo nele. O que chama o narcisista não é a fragilidade, é a luz. Ele quer a luz daquela pessoa. Então, geralmente, são pessoas que têm essa luz e que ele vê e mostra. E a pessoa fala, nossa, alguém me viu. Isso é real. Só que a luz vai apagando. Porque ele vai, aos poucos, dizendo, para, menos. Você não é tudo isso. Calma, olha só. E aí, a própria pessoa vai duvidando dela mesma e vai enfraquecendo. Essa pessoa, para ir para um outro relacionamento, é mais complicado, porque ela entendeu a adrenalina, com os efeitos de dopamina, químicas que o narcisista provoca na pessoa, ruins e bons, mas essa alternância provoca reações químicas como a droga. Exatamente. E ele não vai entender amor dali pra frente. E aí a pessoa que já passou por isso nunca consegue distinguir, acha que não distingue o que é amor. Mas na verdade o que ela está em busca é da adrenalina. É dessa reposição química que não está acontecendo. Por quê? Porque essa pessoa não coloca prazer individual. Ela não coloca pra ela uma vida prazerosa. Sabe como a gente estava falando lá? Que tem muitos momentos que a gente precisa desse prazer. E precisa ter um prazer sozinho. E a gente tá falando de todos eles, né? De todos eles. Físicos, psicológicos, comportamentais. Você tem a manha de ir sozinha ou sozinho no cinema, dar uma volta, e aí, pegar isso é uma outra coisa, uma estrada. É o caminho sem volta, né? Porque é muito bom. Quando você consegue viver na sua solitude e bem com a sua companhia, nenhuma companhia é melhor que a sua. Então, aí a gente não pode fechar, pois né? E aí é o extremo, equilíbrio, né, porque aí é o outro extremo.
Mas por isso que é bom você se avaliar, porque quando você está nesse momento que fala que delícia ficar comigo, a hora que uma pessoa entra na sua vida é ótimo. Aí, se é uma pessoa com este mesmo padrão de vibração, vamos dizer assim, já também é uma pessoa que se ama. Porque você vai entender a vontade de ficar sozinha da outra pessoa, porque você também vai ter essa vontade. Vai saber que não é nada pessoal. Não é nada pessoal, porque a gente tem isso. Dessa transferência que a gente falou, inclusive, numa outra entrevista, que é um termo que os psicólogos usam, é um espelhamento, né, da transferência contra a transferência, e que você acha que é sempre com você o problema. Não, então, ele tá querendo ficar sozinho, ele tá com a caixinha do nada, por exemplo, se for o caso do homem, é comigo. Conseguir ficar sozinho e você entender que você não tem nada a ver com o outro, sim, e que você pode projetar suas questões no outro, isso é muito real. E aí te impede de viver uma relação verdadeira ali. Porque a gente acaba falando da maturidade com a idade, mas não é sempre assim. A gente vai ter maturidades. A gente precisa. E o barato é esse também. Bem claro o que é essa solitude e o que é isolamento. Isso é. Então, isso é você não estar disponível. Como eu sei que eu estou disponível emocionalmente? Porque, desculpa, racionalmente a gente fala, eu quero. Tô pronta, meditei. Pronto. Uma semana, fiz a quaresma do Frei Gilson, 40 dias, estou pronta agora. Já estou menos esperando qualquer coisa, porque quando a gente menos espera, né? Eu joguei pro universo. Já tô sem esperar está nada. Caminho. Até parece. E lá dentro, aí o subconsciente fala assim, Robinho. Quando que a gente está disponível emocionalmente? Quando a gente não acha que só vai ser feliz quando encontrar alguém. Quando você quer voltar pra casa. Quando você não é inimiga do fim das festas e tudo mais. Tô ticando. Vai ticando. Quando você realmente para de trabalhar e volta, fica com você. Quando você pode ir em algum evento, mas você fala, eu prefiro ficar aqui. Gente, tô ticando tudo. Então, isso é você estar disponível emocionalmente. E outra coisa, quando alguém vem falar com você, você já não faz o checklist. Não, tem isso aqui, não quero. Isso aqui, não então quero. não, eu faço. Tá indisponível. Tô indisponível. Porque se você tem primeiro todos os requisitos... Eu sei que tá errado. Talvez eu falei que eu ia me expor aqui. Os pré-requisitos... Tá bom, gente. Você não vai... tem coisas que são grotescas, muito evidentes, que você não vai dar bola pro morador de rua, de repente. Tem aquela outra... Fez isso, mas você vê que é uma disfunção. Sim, lógico. Então, naturalmente, você não vai querer isso. Mas, se você já tiver vários pré-requisitos nessa lista, você não está disponível. Você não quer conhecer alguém. Você quer que alguém se encaixe naquela sua caixinha. Provavelmente não vai acontecer. Olha, o que aconteceu aqui hoje só pode ser amor. Só pode ser amor. Só pode ser amor. Foi o nosso primeiro, muito obrigada. E olha, não é só um podcast, o nosso projeto a gente vai contar aos poucos. Sigam Ana Deter nas redes sociais, no Instagram, vou deixar aqui, Renata Queiroga nas redes sociais. Por quê? Porque a gente vem com um projeto muito maior do que só o podcast. O podcast está dentro de um projeto, mas a gente vai ter encontros presenciais mensais. Então vocês têm que seguir para vocês ficarem de olho e a gente ter essas rodas de bate-papo, essas terapias. É uma terapia em grupo. Praticamente uma terapia em grupo. Eu tenho certeza que esses encontros vão ser muito inspiradores. Delícia, porque quando a gente se identifica com o outro, você não fica isolado, não só eu penso, só acontece comigo. É com todo mundo. É com todo mundo. Né? Obrigada. Só pode ser amor. Lembrando que dia 7 de maio, aqui na Casa Tudo de Bom, às 8 da noite, eu convido vocês a participar do novo projeto com a Ana Deter presencial. Isso não é um jogo. Custa R$100 apenas essa terapia em grupo.
e já com umas degustações inclusas, vai ser uma delícia, só que tem que se inscrever. Vou deixar o telefone aqui, vocês liguem nesse número, já deixa, faça a sua reserva, eu espero vocês no dia 7 de maio. Vou para o intervalo, no próximo bloco tem Design Gallery para vocês.